curso de qualificação de agentes locais de turismo cultural e criativo. No segundo encontro, teremos a participação da deputada estadual Divaneide Basílio. Debateremos sobre o processo de elaboração e tramitação do projeto de lei estadual de turismo de base comunitária no Rio Grande do Norte. Em breve. Pronto. Estamos no nosso segundo momento formativo, né, no âmbito do projeto de geração. Hoje falaremos sobre a Lei Estadual de Turismo Básico Comunitário no Estado do Rio Grande do Norte. Contaremos com a participação da deputada estadual Divaneide Basílio. Seja muito bem-vinda, deputada Divaneide. Estes somos nós que, além de estarmos articulando o projeto de geração, também temos nos reunidos no âmbito do Articula TBC, que foi aquela galera que participou da audiência pública no dia 15 de maio. Certo? Com a senhora. Olá, gente. Olá, João. Eu sou Divaneide Basílio, uma mulher negra. Estou aqui com a blusa colorida. Estou em casa, né, com acompanhantes aqui na aula de hoje, né? Estão bem polvorosos, porque eu vim fazer aqui de casa. E estou muito feliz de poder participar desse momento. Sou professora de Sociologia, né, falando sobre turismo, né? E acho que estou deputada, né? Estou nessa tarefa também de parlamentar, a parlamentar que protocolou a lei. Eu acho que a apresentação está aí, né, João, com você? Você consegue projetar aí? Consigo sim, deputada, só um momento. Tá. Enquanto o Joãozinho vai projetando, eu quero já agradecer a todo mundo que está nessa sala por essa oportunidade de diálogo, porque falar, né, vocês mais que ninguém sabem da importância do TBC, né? Articula TBC um movimento que eu acho que tem muita condição de crescer, né? Então, como vocês podem ver aí nesse primeiro slide, eu coloco um pouco da trajetória, né? Sou filha de trabalhadores rurais, então, para mim, o lugar da comunidade é algo central. Então, eu quero falar desse lugar, porque nós estamos falando com comunidades indígenas, comunidades praianas, comunidades rurais, comunidades que têm sítios ambientais e que estamos aqui com uma diversidade do turismo de base comunitária, e eu venho desse lugar do rural, de Pedro Avelino. Na juventude, fui na Pastoral de Juventude do Meio Popular e da Rede Jovens do Nordeste, e eu realcei aí no meu slide que eu fui guia de turismo, né? Então, nem coloquei. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque também tive essa passagem de ter sido jovem guia de turismo num projeto super importante que apresentava pontos turísticos estratégicos da cidade do Natal e do entorno, e com isso veio essa paixão também pelo turismo de base comunitária, aquilo que é produzido na região, porque não existe o porte dos Reis Magos, por exemplo, para dizer de um equipamento turístico grande, sem Santos Reis, sem Brasília Teimosa, né? Sem a Ridinha, que é do outro lado, sem esse entorno, né? Então, a gente também fala desse combinado. Então, falar do turismo de base comunitária é falar do que existe na comunidade e do que existe no seu entorno, dessa parceria, né? Então, como a gente pode se fortalecer já pensando na parceria? Então, eu já vou também trazendo esse elemento. Estive, né? E aí acho que é super. Quando eu digo fui a primeira da minha família a ingressar numa universidade federal, falo desse lugar também de quem é da comunidade, de quem vive na comunidade até hoje. Então, sabe assim, a casa que vovó morou, que papai herdou e passou para mim, é essa casa aqui que eu estou hoje. Então, o chão, esse chão é muito sagrado, né? Estive na Secretaria Nacional de Juventude no governo Dilma, né? Participei do programa Juventude e Territórios no final do governo Lula e peguei o início do governo Dilma. Sou mãe de 4 filhos, né? Tendo um anjinho, né? Que está no céu. Esses 2 que vocês já viram, esses 2 meninos atípicos. Logo, eles me fazem essa mãe atípica. E em 2022 fui eleita deputada estadual
repetindo pela segunda vez, né, o fato, né, de ser a mulher mais votada na capital potiguar e região metropolitana. E, para mim, isso é uma honra, uma alegria. Mas eu fui vereadora em Natal e atuei nessa pauta do turismo como, Divaneire, ao reconhecer a Quinta Quitiquero Samba como patrimônio imaterial de Natal. Peguem essa lei, Quinta Quitiquero Samba. E o que é a Quinta Quitiquero Samba? É um projeto que existe no centro da cidade e que acontece toda quinta e que voluntariamente esses artistas foram se juntando. E hoje é um lugar de destaque da cultura, mas é um lugar também do turismo. Para vocês terem uma ideia, pessoas que estão chegando amanhã querem saber o que tem na cidade e eles vão conhecer o samba. Então, já programei no meu roteiro. E aqui eu já deixo uma dica para vocês. Não deixem de assistir. E vou botar aqui como uma missão, talvez, para se incorporar ao grupo Socorro, o Pinta Guia, que é um documentário que foi lançado no último sábado, né, de uma produção de lei de incentivo e que traz um guia de turismo, que é o Pinta. O Pinta, que é aquela figura caricata que vai no show do grafite, né, que se veste com bermuda ciclone, e que mostra a comunidade, e que mostra aos turistas o que tem na comunidade. Ele traz, obviamente, leva para pontos turísticos conhecidos, mas ele leva as pessoas para Gamboa do Jaguaribe, percebe? Que é uma comunidade indígena aqui, indígena em contexto urbano. E por que eu estou chamando a atenção desses elementos? Porque a gente precisa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, né? Mas sim, deputada. Tá. Porque a gente precisa reforçar iniciativas como essa. Então, veja, falei do samba, falei do vídeo, né? E vou falar para vocês do reconhecimento das rendeiras de bio da Vila de Ponta Negra. Então, quem vem no Rio Grande do Norte, quem vem em Natal, turismo de sol e mar. Quem vem em Natal, e eu como vereadora na época, pensei, eu sou guia de turismo, eu tenho que fomentar outras coisas que não estão no roteiro, trazer patrimônio. Então, a Quinta do Samba, a rendeira de Biro lá da Vila de Ponta Negra. Opa, outro patrimônio que não estava previsto. E aí, a gente apresenta a música Avenida 10, mas a música, ela entra como patrimônio e o que é que tem a ver com o turismo de base comunitária? Tudo, porque a Avenida 10 é onde? No Alecrim. Então, você traz, ela corta, né, dois bairros, mas ela passa ali pelo Alecrim. Então, você traz as pessoas para olhar a Avenida 10, que recupera a história de uma cidade. Então, quando a gente atua com esse olhar de reconhecer as comunidades, a gente vai trazendo esse elemento para o centro da discussão. Então, foi muito interessante essa experiência que eu tive em Natal com alguns projetos de lei que recuperam e retratam a história de pontos importantes e de elementos importantes que são, na verdade, elementos do turismo de base comunitária. Hoje, eu vou dizer para vocês que a gente avança quando a gente vai para o Estado e tem um número, né? Tem um vasto potencial. Contando aqui que a gente está com esse número gigante de turmas, é um número gigante de possibilidades também de, é, de lugares que podem ser potencializados. Pode passar. Então, o que é o turismo de base comunitária? Se não reconhecer as comunidades, né? Então, o que é essa lei estadual? Por que nasce uma lei estadual? Ela dá continuidade a uma ação municipal. Quando nós falamos, olha, nós temos a lei da agricultura urbana em Natal, e nessa lei da agricultura urbana, a gente tem quintais produtivos. Aí eu quero dizer para vocês que a gente, com os quintais produtivos, a gente trouxe pessoas para visitar uma rota que não era
conhecida antes. Então, as pessoas passaram a visitar um roteiro que não estava previsto, né? E isso vai fazendo com que as pessoas, ao visitarem o Gramorezinho, percebam que tem um cinturão verde. Então, você vai visitar uma área que também é ambiental, que o plano diretor não havia reconhecido, e que você tem um processo econômico. Então, você tem também um investimento econômico, reforça a segurança alimentar, mas reforça também o investimento econômico. Então, essa lei é uma proposta formal de criação e traz também, dentro disso, o que torna, né, esse processo estadual, a competência dos estados de trazer saúde, educação, e a nossa lei tramita na Assembleia. A importância desse projeto de lei é um instrumento de participação democrática, impacta diretamente na vida dos cidadãos, e temos muitas leis, né, no estado, que trazem tributos e que reforçam o meio ambiente. A nossa é uma. Nós temos uma lei que não impacta o Estado financeiramente do ponto de vista do Estado ter que entrar com recursos a priori. Ao contrário, ela potencializa o que já existe e ela possibilita o Estado ter maior circulação de recursos e pode atrair mais gente para as cidades, seja os turistas internos que podem tramitar, seja esses que vêm de outros lugares, pode passar. E aí vem nós, né? Vem nós, as parcerias e os muitos diálogos. O projeto nasce justamente dessa escuta e de diálogo nas comunidades, o levantamento das demandas. Então, foram levantadas muitas demandas. Tem os que estão aqui e os que não estão. Eu vou falar para vocês os que não estão. Não estão aqui uma série de comunidades quilombolas que nós já visitamos. Rota de Quilombos, por exemplo, em Porto Alegre. E aí eu digo para vocês porque é fundamental que a gente pense, né, na diversidade que é o turismo de base comunitária. Um projeto que a gente apresentou e que está tramitando, eu sei que eu nem cheguei nos projetos ainda, mas eu já falei dos de vereadoras e estou falando de outros. Rota das Cavernas. Nós apresentamos esse projeto. E o estado do Rio Grande do Norte tem uma série de cavernas. Essas cavernas estão aonde? Perto das comunidades, perto das pessoas que podem ter a junção de uma coisa na outra, como Furnafeia, né? Diálogo com instituições de ensino, né? O FRN, IFRN. E eu quero aqui realçar muito o papel da Inicis, muito o papel da UFRN, muito, né, o papel da nossa querida professora de Currais, o papel de Raíssa, que tiveram a sensibilidade de pensar junto, né, essa lei, né, de trazer para a gente esse lugar da coletividade. O papel nessa parceria do mandato do deputado federal Fernando Mineiro, que tem investido recursos para potencializar o turismo de base comunitária. E essa lei, ela nasce desse emaranhado de discussões, mas de realização de reuniões, de roda de conversa com a Secretaria de Turismo, com a Improtur, são órgãos fundamentais para a gente pensar, mas também com infraestrutura, gente. Nós tivemos muito diálogo, porque tem um projeto correlato ao turismo de base comunitária, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que é o Rota da Fé, e ninguém vai chegar na Irmã Lindalva, por exemplo, em Açu, se não tiver estrada. Então, para potencializar a Irmã Lindalva, porque eu recebi críticas quando a gente botou o roteiro e não tinha Irmã Lindalva, não tinha acesso porque não tinha estrada. E aí, nesse diálogo com o governo do estado, com o DR, né, nós tivemos uma resposta positiva e já tem estrada. Então, perceba, para as pessoas chegarem nas nossas comunidades, também vai requerer essa infraestrutura adequada. A divulgação desse roteiro e a infraestrutura.
órgãos estaduais e federais e, claro, a realização da nossa grande audiência pública, que refletiu, que ponderou, que trouxe vivências, elementos diversos, que todos que estão aqui puderam trazer um pouco da sua identidade, né, que a gente pôde ouvir, né, a Secretaria de Turismo, a Improtur, né, o meio ambiente. Não vai acontecer se não tiver uma ação integrada, não vai. Pode passar. E aí, claro, eu já vi que tem alguém perguntando sobre o projeto de lei, e aí nós temos o PL 77 de 2024, que institui a política do turismo de base comunitária no estado do Rio Grande do Norte, e que versa sobre desenvolvimento sustentável com protagonismo das comunidades. A propositura é essa que vos fala, a propositora, mas vocês viram que a propositora, em essência, não sou eu. É um conjunto. Eu acho que é a intermediadora do processo, né? A proposição, ela é feita por muitas mãos e por muitas pessoas. E eu quero dizer para vocês desse orgulho de ser a intermediadora, porque quando a gente apresenta uma lei, que ela é uma lei fria, que ela é de gaveta, que ela não foi construída ouvindo ninguém, muito dificilmente ela vai ser implementada. E olha que riqueza, nossa lei nem saiu ainda do papel e nós já estamos implementando, porque as comunidades já existem, porque já fazem a diferença, porque já teve uma rodada de formação, na verdade, em cada comunidade dessa que está aqui, já teve uma rodada de formação e a gente está dando continuidade aqui com esse processo. Eu sei que a Ilma, Helena, Roberto, a professora, esses professores, esse conjunto de professores, Ronalda, estiveram com vocês nas comunidades, na verdade. Acompanhei tudo, viu? Fiquei com o maior ciúme, querendo ir também. Mas eu vi tudo acontecendo. E agora eu tive a chance de estar aqui com vocês para apresentar. E tem uma boa notícia. Pós-audiência, nós pactuamos com a Secretaria de Turismo que na regulamentação ela colocaria o grupo de trabalho que a gente quer, que não está aqui no âmbito da lei, lembram? A gente combinou, né, com a nossa secretária Marina, que estava lá e que é uma super parceira, com Raoni da Improtur também. E para o processo não travar mais, nós também combinamos a celeridade. Qual a boa notícia, gente? O projeto está pronto para votar. Obrigada. E já está na ordem do dia. Eita, tem algum microfone aberto, pronto. Mas foi alguém agradecendo, dando obrigada, então tá tudo certo. E qual a boa notícia? O projeto entrou na pauta de votação. Se tiver quórum, ele já pode ser votado amanhã. Então eu não estava sossegada de vir para essa audiência sem ter essa notícia para dar. Então nós já conseguimos botar na pauta de votação. Pode passar. E como foi a tramitação? Ele já foi aprovado na Comissão de Justiça, na CCJR, ele já passou pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico e Meio Ambiente e Turismo, antes de um projeto, aí para quem nunca teve conhecimento, nunca pôde acompanhar a tramitação de um projeto, não é só apresentar, ele passa em CCJR, se ele tiver algum problema de constitucionalidade, ele foram tirados alguns itens, e a gente entendeu que não eram itens que afetavam o desenho do projeto, eram ajustes formais, então a gente acatou tranquilamente. Ele foi para essa segunda comissão, que é uma comissão temática, então, na CCJR, não discute mérito, não discute se o projeto é bom para a sociedade ou não, discute se ele está dentro se juridicamente ele é aceito. E foi isso que aconteceu. Discutiu apenas se ele estava dentro dos moldes e da adequação jurídica. E ele estava. Então, ele vai para a comissão
de Educação, Ciência e Tecnologia, que é a Comissão de Turismo. Como ele é um projeto que ele também é interdisciplinar e ele é transversal, o turismo de base comunitária passa por educação, né? Passa por desenvolvimento econômico, porque vai mexer com recursos, e com o meio ambiente, e ele foi aprovado. E qual o próximo passo? Ele entrou na ordem do dia. Ele estava aguardando votação, estava aguardando entrar na pauta. O slide de manhã era assim, aguardando entrar na pauta. Aí já foi trocado, agora de noite já está assim, aguardando votação. Aí, quando for na próxima, vai ser assim, votado, aguardando sanção. E nós vamos fazer um momento de sanção bem bonito, porque a gente merece. Vamos sancionar, né? Acho que a gente precisa celebrar, porque construído a várias mãos. Pode passar. E o que diz, né? Quais são os princípios da política? Autogestão comunitária, equidade social, solidariedade, cooperação, responsabilidade socioambiental, interculturalidade, pertencimento e autoestima das comunidades. Então, não adianta, olha que foto linda aí, na comunidade indígena do Catu, em Canguaretama. Não adianta ter um projeto de lei que reproduza um turismo das grandes massas, que não traga sustentabilidade, que não respeite as comunidades. Nós não queremos ninguém que venha nas nossas comunidades que não tragam nada, que não deixem nada, que só levem. A gente quer que leve, mas que deixe também, que tenha troca, cooperação, mas que tenha respeito, que não nos agrida, que venha com o coração aberto para receber tudo de melhor que a gente produz, da nossa gastronomia, da nossa culinária, né? Então, mais uma vez entra a Divaneide, que reconhece o pudim de rapadura no estado do Rio Grande do Norte como um projeto de lei que traz a gastronomia local. Não é um projeto que reconhece mais um patrimônio. Então, há uma combinação, percebe? Não é uma lei sozinha que dá conta, mas ela tem que reconhecer as outras leis. Ela precisa reconhecer as rendeiras, né, do reduto lá de São Miguel do Gostoso, que não estão aqui nesse roteiro. Então, a gente está aqui com um grupo e a gente já está sonhando em como incorpora outros, em como amplia, em como reconhece outras iniciativas. Pode passar. E quais são os objetivos? Estimular formas de autogestão comunitárias voltadas à organização coletiva do turismo, direcionar benefícios da atividade turística para as comunidades anfitriãs, emprego e renda local. Tudo isso consta no projeto, gente. A gente vê como é importante o diálogo conjunto, para deixar bem amarradinho. Proteger a dignidade humana e os direitos fundamentais dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos povos afrodescendentes, dos assentamentos rurais, da agricultura familiar, das comunidades locais e dos grupos sociais em condições de vulnerabilidade. Então, se vem para a nossa comunidade, vem sabendo que ela tem turismo de base comunitária, mas turismo de base comunitária protege o povo. Então, é uma coisa que para a gente é princípio, é valor, né? É objetivo. Realizar ações integradas, transversais, de desenvolvimento das comunidades envolvidas, como o TBC, como hoje, né? Essa é uma ação. Promover a adequada infraestrutura dos destinos, comunidades e empreendimentos do turismo de base comunitária. Aí entra, mais uma vez, a parlamentar, a que propõe a lei e a que vai brigar para a infraestrutura. Lembra do exemplo de Irmã Lindalva, lá em Açu? Agora nós temos estrada. As pessoas podem chegar lá, né? Então, agora a gente pode divulgar esse roteiro. A gente não pode... Eu visitei Florânia, a Ilma foi comigo, e lá está sendo construído
um santuário, vai ficar uma coisa linda. Mas o acesso ainda, as pessoas já podem ir, mas o acesso ainda não está ok totalmente. Então, é preciso que conclua. Os mártires de São Gonçalo do Amarante, tem a proposta de ter uma ponte, Ponte dos Mártires. Opa, vai melhorar o acesso. Então, essa infraestrutura a gente não pode descuidar. Mas quem vai visitar os mártires no turismo religioso? Vai visitar o turismo de base comunitária? Vai visitar as artesãs? O povo que faz o barro? É sobre isso. Então, como nós vamos combinar com os nossas formas de turismo parceiras? Promovendo a infraestrutura adequada e também integrando a atividade turística de forma harmônica e complementar no sistema agrícola tradicional, na agricultura familiar, na produção de base agroecológica e nos arranjos produtivos locais. Então, é como vamos fortalecer a produção, né, de batata, a produção. A festa da batata, imagine, uma festa maravilhosa. Então, quem vem vai visitar a comunidade, mas pode vir num dia de festa também, e ela fortalece um arranjo produtivo local. Incentivar a capacidade empreendedora das comunidades na área, porque às vezes a comunidade pode produzir mais, mas não tem como. Por exemplo, a governadora ontem falou que tentou encomendar um vestido de uma pessoa, de uma comunidade rural que estava numa exposição, mas ela estava mostrando o que ela aprendeu no curso. Então, nós incentivamos no curso, mas depois ela não tinha máquina para produzir. Então, nós vamos ter que pensar fomento, né? Investimento, financiamento, para a gente ter o nosso empreendimento, né? Local funcionando. Pode passar. E aí, que mais? Nós, na nossa lei, prevê estimular o cadastro dos empreendimentos de turismo de base comunitária no cadastro, no CadSol, claro, no cadastro da economia solidária e no cadastro dos prestadores de serviço turístico, na Cadastro. Porque a gente quer que funcione, né? Então, se é um empreendimento de turismo de base comunitária, baseado nos princípios da economia solidária, vamos cadastrar no CadSol, mas também no Cadastro. Isso vai promover, né, essa possibilidade de recursos, promover o uso e o manejo sustentável dos recursos naturais. E eu vou dar um exemplo aqui de um parque em Natal, Parque das Dunas, que nós fizemos uma oficina com mulheres. E essas mulheres aprenderam a pintar em barro. Essas mulheres e os seus filhos pintaram o muro do Parque das Dunas. Hoje é um ponto turístico. Está no entorno. No entorno tem as mulheres de Mãe Luísa. E hoje quem vai no Parque das Dunas, Joãozinho, Socorro do Vale, também vai no muro do Parque das Dunas tirar um retrato com aquela obra de arte que expõe a biodiversidade de dentro do parque. Opa, então... E como foi, Divaneide? Foi com recurso de uma emenda parlamentar. Nossa! E o que as mulheres que fizeram o curso depois fizeram, professora Helena? Uma feira. E o que elas são hoje? Um grupo chamado Mulheres das Dunas, que produz artesanato, que faz uma feira. E quem são essas mulheres? São as mulheres do programa do Leite, cadastradas lá com a professora Iris. Foram selecionadas. Escolhemos as mulheres de uma política pública para fazer parte de um curso, uma oficina, para potencializar um ponto que era unidade de conservação, que vira um ponto turístico e que potencializa o turismo de base comunitária. Então, dá para levar o povo em Mãe Luísa? Dá, porque lá tem as mulheres das dunas do entorno que produzem artesanato sobre as dunas, sobre o parque, canecas, camisas. Percebe como a gente potencializa e como a gente pode impulsionar com recurso de emenda, assim como pode impulsionar com recurso público
que mais a gente pode fazer? Promover, além de promover o manejo, salvaguardar o patrimônio cultural, material e imaterial, difundindo a sua diversidade cultural. Lembram como eu salvaguardei alguns? A lei das rendeiras de Biuro, a lei das labirinteiras, a lei do samba, a lei do pudim de rapadura, salvaguardando coisas que a gente vai produzindo e construindo, salvaguardando, né, o que é produzido no Alecrim, propiciar experiências interculturais memoráveis e transformadoras. Então, também dá para fazer o que a gente fez com o Grupo Candeias, com emenda do deputado Mineiro, levando arte e cultura para a comunidade. E aí, como foi isso? A gente levou um grupo que fez um debate sobre a farmácia viva, outro projeto de lei, que fez um debate sobre as comunidades, sobre o saber popular. Opa, esse grupo fez tudo isso com arte e cultura? Fez. E se apresentou no Catu, por exemplo. E, com isso, a gente divulgou a existência do Catu e divulgou a existência de um grupo cultural que vai nas comunidades, né, para realçar uma troca, um intercâmbio. E eu acho que isso também é um papel nosso. Impulsionar a formação e a consolidação das redes de turismo de base comunitária, ampliar a representatividade das comunidades envolvidas no turismo de base comunitária. Por isso que vai ser importante demais esse conselho, né? No Conselho Estadual de Turismo, mas também nesse grupo de trabalho que a gente vai criar, né? Nessa comissão. E nas IGRs, nesses espaços de governança, e eu quero dizer que foi muito importante, nós fizemos o reconhecimento de todas as instâncias de governança das regiões turísticas do estado do Rio Grande do Norte. Todas as leis que reconhecem os IGRs foram feitas pelo nosso mandato. Por quê? Porque sem isso a gente não vai fortalecer. Então, há uma lei correlata? Há várias, eu já citei aqui várias, né? Apoiar a realização. Então, antes de chegar na lei do turismo de base comunitária, eu tive apresentando a dos IGRs, eu tive apresentando esse conjunto que eu falei para vocês até agora. Apoiar a realização de eventos de TBC que promovam experiências, projetos, destinos, empresas, produtos, com certeza. Eu já falei para vocês do documentário do Pinta Guia, né, que vocês têm que assistir, né? Já vou botar na tarefa das professoras passarem para vocês, mas eu também quero convidar vocês para assistir o documentário que nós vamos lançar em breve com os episódios que já estão prontos da Rota da Fé. Porque a Rota da Fé também vai compor o turismo de base comunitária. Porque na Rota da Fé as pessoas também vão apreciar, né, um festejo local e vão poder se alimentar, né, de algo local, da culinária local. A gente vai poder ter nossa lojinha lá apresentando o que a gente produz. Formar parcerias com a União e municípios, né, com organizações nacionais e internacionais. Incentivar os municípios a estabelecerem mecanismos para que as comunidades organizadas participem do planejamento e desenvolvimento do turismo local. Incentivar os municípios a desenvolverem e implementarem políticas para promover o TBC. Ou seja, tarefinha de casa para os nossos municípios. Ontem eu me reuni com o vice-prefeito Lázaro de São Rafael e já, vamos lá, querido, uma das prioridades, a gente quer apoiar o município, mas a gente quer que vocês sejam parceiros do turismo de base comunitária. Está combinado? Então, é isso também que a gente precisa fazer com cada município, para que a gente promova a infraestrutura adequada, para que a gente promova a parceria adequada. Pode passar. Mais um retrato lindo aí, né? A política estadual de base comunitária tomando forma, e aí tem a comunidade de Santa Rita. Eu quero dizer para vocês que quando a gente fez
O Dia Marielle Franco, lá em Santa Rita, com o Motivarte, é uma lei juntando na outra. É um princípio da lei do turismo de base comunitária trazer as outras legislações e incentivar. Divaneide, como foi isso? A gente fez o Dia Marielle Franco na comunidade de Santa Rita. Como? Levando ações para lá e promovendo uma feira de artesanato lá. Queriam ver o Motivarte? Fosse lá. E lá tem tudo, tem turismo de sol e mar. Também tem. Mas tem o turismo de base comunitária, a gastronomia, as artesãs, as labirinteiras, as crocheteiras, né? Então, isso foi fantástico, fazer com que uma lei que é de enfrentamento à violência pudesse potencializar uma feira de artesanato. E no segundo ano da lei, fizeram como? Para promover a comunidade. Trouxemos as comunidades para se juntar na rampa, promovendo o que é turismo de base comunitária como um espelho para que todo mundo pudesse ver. É a Cozinha da Nega? É. Veio em Natal, tem que conhecer a Cozinha da Nega. Lá você vai apreciar o turismo de base comunitária. Uma mulher que está numa comunidade, numa região, promovendo a alimentação alternativa, baseada na cultura e na identidade do povo negro, uma mulher negra, e essa mulher foi vender lá. E aí a gente fortalece economicamente, né? Como nós trouxemos ontem, num acordo de cooperação que o governo do estado fez com Secretaria de Tributação, com o Ministério das Mulheres, no programa Incentiva as Mulheres, quem estava lá? As rendeiras do Reduto, as rendeiras da Vila. E em breve, nesses acordos de cooperação, estarão todos vocês. Esse é o desejo, né? Então, a política estadual tem como público-alvo os povos e comunidades tradicionais, as comunidades de agricultores familiares, de assentamentos rurais e reforma agrária, de favelas e comunidades populares urbanas e periurbanas, claro que sim, outros grupos sociais vulneráveis situados em áreas urbanas, rurais ou naturais. Então, por exemplo, a turma lá da África, da comunidade da África, já está no meu pé. Diva, tem que vir aqui. A gente também tem que entrar no roteiro do turismo de base comunitária, porque viram os retratos de vocês circulando por aí e agora querem uma formação lá também. Claro que sim. Se olham, se reconhecem, a gente também produz isso, a gente tem transista. Opa! Então tem outro elemento, que é da identidade. É ir na comunidade, como a comunidade da África, única favela que leva esse nome e tem uma transista. É um outro exemplo de... É claro que é as meninas, as rendeiras lá de Santa Rita, darem aula da renda lá do labirinto, que é patrimônio do Estado. Outra lei que a gente teve, patrimônio, isso, lá na comunidade da África. Essa é a integração. É para isso que serve o turismo de base comunitária. Também, não para a gente só ficar no nosso lugar de isolamento. Não, é para a gente ficar no nosso lugar, trocando com os outros e ter a possibilidade de mostrar a todos nós. Pode passar. E aí, eu já falei de uma porção de leis. Trouxe 4 aqui, mas eu já falei de outras 4, que nem estão aqui, né? Essa da Rota da Fé eu falei, mas essa da Rota dos Mercados eu não falei. Pois acreditem, nós temos a Rota dos Mercados e das Feiras Livres. E claro que na Rota dos Mercados tem que ter o turismo de base comunitária inserido. A criação da Frente Parlamentar da Economia Solidária, que foi criada logo depois da nossa audiência de base, do turismo de base comunitária, e é uma frente parlamentar que vai atuar de forma permanente. Então, recapitulando, no Estado, nós temos a Lei Estadual da Agricultura Urbana e Periurbana, a Rota da Fé, a que reconhece o bordado de labirinto como bordado de patrimônio do Estado do Rio Grande do Norte, a do pudim de rapadura, a da Frente Parlamentar, a que reconhece como patrimônio natural e paisagístico ecológico do Estado do Rio Grande do Norte. As falésias que estão na nossa região são correlatos, né? São leis correlatas que ajudam a gente a trazer o povo para a nossa comunidade, porque temos uma beleza natural nas nossas falésias e tem um grupo
protegendo e defendendo. E tem um grupo fazendo artesanato sobre, né? Como a lei das aves migratórias, que eu sei que está aqui, como eu tive a grata surpresa de poder participar essa semana da formatura dos alunos que fizeram cultura oceânica na UERN, dos 60 mais. E lá, na hora que eu fui falar, eu disse, obviamente que se vai na reserva Ponta do Tubarão, e a gente vai defender. Tem uma lei da nossa autoria das aves migratórias, né? E a gente precisa falar isso. Olha, a Ilma está lembrando do pastoril. É isso, faltou um monte aqui. Você complete, viu, Ilma? Completa as que eu disse aqui e as que você está lembrando, para a gente atualizar e mandar para o povo aqui. Pode passar. O grude dos tremores. Ah, bonita, muito bem. E olha que lindas as imagens que a gente apresentou aqui. A abertura do Parque Nacional Furna Feia, a caverna, e aí nós temos a Rota das Cavernas. Eu apresentei as que já viraram lei, mas tem os projetos de lei que estão tramitando. A Rota das Cavernas é um projeto de lei que está tramitando ainda. Os termos de colaboração na CETU e as instâncias de governança, depois que elas todas foram aprovadas, a gente conseguiu fazer termos de cooperação. Eu já participei da reunião com todas as GRs, já fizemos na Serra do João do Vale uma grande audiência pública para pensar o melhor acesso à Serra do João do Vale e as ações locais. Lá tem turismo de base comunitária e a gente precisa inserir aqui Jucurutu. Sabe, eu vou... Não está aqui no slide também aí uma audiência da Serra do João do Vale, já bote aí sua tarefa acrescentar, porque ela lembrou de uma porção de coisas, eu lembrei de outra, e agora eu estou lembrando. Na hora de falar, eu vou lembrando demais. A nossa grande audiência pública, né, conjunta aqui, pode passar. Pode passar, Joãozinho. E, claro, ficam aqui algumas perguntinhas, tarefa de casa para a gente pensar. Além de assistir esses filmes que eu disse, além de montar o grupo para vir para o nosso documentário, quais roteiros locais que abraçam essa política? A gente já pensou? Não só em nos visitar, mas um roteiro que seja nós, a nossa comunidade, e o vizinho. Porque se a gente se irmanar, todo mundo vai crescer, todo mundo vai se fortalecer, não é verdade? Se eu falar só do meu roteiro, venha para Santa Rita. Mas se eu disser, venha para Santa Rita e antes passe pela comunidade da África, opa, eu tenho um roteiro. Então, uma pergunta para vocês pensarem. O que podemos fazer no nosso município para garantir a execução dessa política? O que a lei prevê? Para o povo vir visitar a gente. A nossa comunidade já tem infraestrutura adequada? Está tudo certo com o cuidado ambiental? Não. A gente precisa de quê? Né? É o meu tempo, acabou, foi? Não pode continuar. Não, né? para a contribuição de um dos participantes. Tá certo. Como chegar ao mandato para sugerir um PL ou uma ação? Olha, Diva, para fortalecer aqui o turismo de base comunitária, tem que ter um PL. Vou dar um exemplo. As rendeiras do Reduto, lá de São Miguel do Gostoso, disseram, Diva, o estado do Rio Grande do Norte tem labirinteiras. Aí eu visitei Santa Rita, elas disseram que tem labirinteiras. Tem que ter um patrimônio, porque essas labirinteiras estão se acabando, para ter investimento. E aí, sabe o que aconteceu? Mônica Waldvog depois chegou para mim e disse, Diva, tem que ter uma exposição para mostrar. Sabe o que a gente fez? Enxeridamente, a gente, numa grande parceria, fez a exposição Faces do Reduto e levou sabe para onde? Para a Pinacoteca, mostrando a farinha que é produzida lá, o mel que é produzido lá, os pescadores que são patrimônio de lá e o labirinto. E tinha uma sala que era a sala da imagem e do som, igual o Museu da Imagem e do Som que tem no Ceará. E eu vou dizer que as beradeiras de Vanei, de Ailma, Francis Té, entraram nessa sala e ficaram pegando no mar, pulando na água, vendo a renda. Mas não fomos só nós. Sabe o que aconteceu agora?
todo mundo quer ir lá no Reduto. Porque quem em São Miguel do Gostoso queria ver o quê? Nossa, São Miguel do Gostoso bomba. Tem uma rua lá que bomba, é a noite bomba, a Praia de Tourinho bomba. Mas bomba também a comunidade do Reduto, produz mel, farinha. Então, produz labirinto. E agora deu um boom. E como foi isso? Teve uma integração. A gente fez aquilo que está lá na lei. Um exemplo tácito. A gente apresentou uma lei que reconhece um patrimônio, a gente fez uma exposição, a gente divulgou, e agora tem vídeos, imagens projetando essa comunidade. E aí podem chegar, trazer outras sugestões de leis que vão ser correlatas, que vão ajudar a fortalecer essa comunidade. Pode passar. Como a das aves migratórias, gente. Veio da comunidade. Passou um? Passou tudo já? Tinha um antes. Tinha, Só um minuto, deputada, tinha um você não é. antes. Foi. Tinha. Ainda bem que eu tenho um juízo bom. Às vezes não é muito bom, não. Pronto. E aí, aqui, por que que eu queria deixar esse? Porque vocês, para chegarem em nós, além de a Ilma, além de mim, né? Além dessa parceria, pode mandar aí para o mandato.diva@gmail. Aí estão os nossos telefones, telefone da nossa agenda, Instagram, Facebook. Minha gratidão por esse momento aqui de poder falar de uma lei que vai ser aprovada em breve, se não for amanhã, será terça. Se amanhã não tiver quórum, será aprovada na terça que vem, na quarta, mas eu estou muito animada, porque agora ela já entrou na ordem do dia e a gente já começou a tirar do papel, porque já existe, porque vocês já existem, porque esse curso de formação já existe, porque a NC está preocupada com o TBC, porque nós temos o movimento TBC, porque nós temos Catu, nós temos Santa Rita, Ponta do Tubarão, Sítio Novo, Currais Novos, Lagoa Nova, São Rafael, nós temos o Articula TBC, nós temos São Miguel, nós temos Jucurutu, nós temos Florânia, nós temos o, o Gramorazinho, nós temos as Mulheres das Dunas, nós temos as Rendeiras de Biro da Vila de Ponta Negra, que é outro patrimônio, né? Nós temos a Quinta Quiticaruçamba, em Natal, que é turismo de base comunitária, vai lá no samba e visita o entorno, porque você vai ver do artista Sérgio, que faz as melhores cabeças de carnaval, a quem faz a meladinha no centro da cidade, que a gente também apresenta pelo seu reconhecimento. A Assis Marinho, que pinta quadros, né? Ao Beco da Lama, que tem todo o entorno. O centro da cidade tem turismo de base comunitária de Natal e pode se integrar ao resto do estado. Um exemplo de um roteiro. Vai no centro da cidade e visita. Lembra da minha pergunta? Qual roteiro você faria aí? Eu fiz o meu. Assistam o Pimpa Guia e vejam o roteiro que ele fez. E pensem sobre o roteiro que vocês vão fazer, que vocês vão se irmanar, e as tarefas que vocês vão trazer para mim para eu ajudar a resolver em infraestrutura, em logística, em parceria, em recurso. Vamos que vamos. Parabéns, gratidão. Viva a MCs! Muito obrigado, deputada Divaneide Basílio. Eu vou convidar agora a coordenadora da NCIS, a professora Helena Felipe, para falar. Ela já levantou a mão aqui. Depois a Ilma Firmino e dá para todos os participantes para fomentar o debate. Divaneide está aqui para conversar conosco. Para quem não me conhece, eu sou esse rapaz bonitinho aqui, ó, que está nesse pedaço, dessa audiência pública. Lindo! Esses outros aqui também são da NCIS, mas o mais bonito é esse aqui, o tal do João. Professora Helena. Esse João, não dou conta dele, não. Gente querida, boa noite. Eita, cheguei no final, amiga. Mas tão feliz de lhe ver, de lhe escutar, tão maravilhosa. Saudade. Gente querida das turmas do Projeto Geração, vocês estão bem?
Que aula maravilhosa, não foi? A deputada Divaneide, ela é gigante, ela é uma grande parceira das populações, das mais diversas populações do nosso estado, que precisa exatamente acessar a política pública, né? Então, ela é uma deputada de muita competência, de muito compromisso, de muita seriedade. Olha, eu voto com ela, hein? E vocês, porque eu já estou em campanha. Obrigada, Diva, por essa aula tão maravilhosa. Eu vou fazer igual a João, sou a mais linda preta que tem lá, só tem eu de preta. Diva é uma colaboradora muito especial da Inicis, né? A gente fica muito grato de poder estar sempre de mãos dadas com ela e com toda a sua equipe, porque é um mandato de muita seriedade, de muita competência, de muita ética e de muito respeito pela nossa população. E é um mandato que nos representa, como está dizendo aqui, Lina Sol, olha que coisa bonita, Lina Sol está dizendo, Diva nos representa, de fato, ela é gente como a gente, né? Ela sente todas as nossas, digamos assim, toda a nossa vida, a vida da classe trabalhadora pulsa nesse mandato, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar, contar e ter Diva como essa colaboradora, essa parceira, ela é da Inicis, e a gente fica muito feliz de tê-la conosco. Nunca, Diva, precisamos de uma aula para o projeto Geração. Aí ela, agora, só se for agora. Gente, desculpa o atraso, eu e a Ilma estavam em outra agenda de outro projeto que Diva também acompanha e contribui, não só Diva, mas o nosso querido e amado deputado federal Fernando Mineiro, que eu também voto, hein, com ele, estou em campanha. Já falei nele também aqui, nas ações. O presidente da Frente Nacional da Ecosom. Isso, exatamente. Mas eu acho, Diva, nesse debate de TBC tem algo muito importante, que é uma via de mão dupla que faz esse encontro com o mandato, que é exatamente a rede de turismo de base comunitária. Sem a rede, né, ficava difícil a sua atuação no parlamento, não é? E você, sem a rede, também fica difícil. E a rede, sem você, não consegue acessar a política pública, porque precisa de uma legislatura popular como a sua, que possa pautar as demandas desse segmento. Porque a gente está falando de um turismo que tem a raiz nas comunidades tradicionais, não um turismo de massa. Esse a gente não quer. Então, é fundamental. Então, esse encontro da rede de turismo de base comunitária, das comunidades tradicionais, das ações que acontecem no espaço comunitário, esse encontro com o seu mandato que é comprometido com essas comunidades. Então, eu acho que esse encontro é uma via de mão dupla que fortalece um lado e o outro, não é? A gente que está na rede, que está nos empreendimentos e nas comunidades, fortalece seu mandato. Por outro lado, você está aqui com a gente dizendo para o conjunto de outros deputados, dizendo para o Estado Potiguar, existem grupos e existem comunidades com experiência de turismo que a gente precisa fortalecer. E a forma de fortalecer é exatamente através desse conjunto de legislações que você propõe, que você luta dentro da Assembleia para aprovar, porque se transforma em política pública que chega para o nosso povo.
Então, a gente é muito feliz, a gente da Inicis é muito feliz de poder estar acompanhando esses empreendimentos e esses empreendimentos terem a sua presença, a sua fortaleza. Você é a nossa voz e a voz dessas comunidades dentro da Assembleia. Isso é muito importante, porque a gente acorda, passa o dia e dorme sabendo, na Assembleia Legislativa tem Divaneide para lutar por nós. Na Câmara Federal tem o deputado Mineiro para lutar por nós. Isso é muito importante e a gente continua a nossa luta. A gente dá início na universidade, fazendo extensão universitária diretamente com as comunidades, né? E as comunidades continuam ali a sua luta, valorizando todo o seu potencial turístico e comunitário, sabendo que tem sua força. Então, esse encontro ele é muito salutar, é uma via de mão dupla. E aí eu já deixo 2 convites aqui para você. A Ilma já sabe, já colocou na agenda, né? Acredito que depois dessa minha fala, Sandra da Motivarte, que está aqui, vai falar também. A gente está, junto com a Motivarte e a Fundação Banco do Brasil, no esforço de lançamento do ateliê de renda de labirinto. O ateliê será lançado no dia 13. Você é convidada mais do que especial para esse lançamento em Santa Rita. E sexta-feira, agora, dia 5, a gente vai fazer um intercâmbio da Motivarte, das mulheres associadas da Motivarte, com as mulheres do Reduto, porque a gente vai recuperar essa renda que é tão bela e que é um patrimônio nosso e que você já protegeu. Isso é fundamental. Você foi lá e protegeu a renda de labirinto e a gente vai, né, Sandra? Sandra já abriu a câmera porque ela já vai falar, né? Então, a gente deixa aqui, Diva, o convite para sexta-feira, dia 5, você passar pelo Reduto, fazer uma fala ali, vai estar as mulheres da Motivarte e as mulheres da comunidade do Reduto nessa troca de experiências sobre o labirinto. E no dia 13, o lançamento do ateliê de renda do labirinto na praia de Santa Rita. E também, lógico, a gente quer a sua presença em todas as turmas do projeto Geração, né? Você já fica aqui convidado e a gente quer a confirmação da sua participação no encerramento de todas as turmas do projeto Geração. Tá, meu amor? Linda, maravilhosa. Amo, minha amiga querida. É isso. Eita, minha gente, tomei muito tempo, né? Obrigada, Joãozinho. Maravilhoso. Realmente, Joãozinho é lindo. É o amor de minha vida. Para que tem outros bolsistas, eles ficam com ciúme, Helena. Elas ficam com ciúme. Bolsista tudo com ciúme, mas tudo são meus amores. Certinho. Antes da Sandra falar, a Regiane Araújo tinha levantado a mão. Regiane, você levantou a mão para falar? Foi isso? Bom, não respondeu, então eu entendo que podemos dar sequência. Seja bem-vinda, Sandra Rocha, educadora popular da turma de São Rafael. São Rafael? Vocês estão me ouvindo bem? Santa Rita. São Rafael, que eu fui ler a mensagem de Renata aqui, desculpa. Sandrinha, sua linda. Renata. Boa noite, minha flor. Como é que você está, meu coração? Saudade de você, Diva, mais uma vez. Obrigada por você estar respondendo muitas perguntas, muitas dúvidas de todos os educadores, né? E obrigada pelas leis que você criou para beneficiar essas comunidades. Quero aqui expressar minha gratidão a todos, né? Pela paciência, obrigado por tudo que vem acontecendo na comunidade da Praia de Santa Rita, certo? Grande parte disso veio por meio de Diva. Assim,
Principalmente, depois que a gente conheceu ela, a gente apresentou Maria às comunidades, e a Rede do Labirinto está sendo esse sucesso, graças a esse projeto de lei que Diva apresentou, que vai beneficiar não só a comunidade da Praia de Santa Rita, mas também o reduto, que estava, tipo assim, escondidinho, né? Porque falta motivação, falta as pessoas estarem incentivando as artistas a produzir, certo? É uma renda que a gente não pode deixar no esquecimento. Pelo contrário, temos que relembrar ela cada vez mais e botar essas mulheres para trabalhar e ensinar, certo? Nosso convite está de pé, com certeza vamos mandar para o gabinete. Com certeza, desejo demais a sua presença, porque você sabe o quanto você é parceira da Motivarte. Agradeço demais, grandemente, certo? Porque você nunca fechou as portas para a gente. Eu, como representante da Motivarte, e como educadora popular desse grupo maravilhoso que eu tenho, eu quero lhe apresentar os meus jovens, Diva. Agora, só a gente e você. Eles são meio vergonhosos. Mas por quê? Porque eu vejo muito potencial neles, né? Como eu vejo nas demais comunidades. Os que estão persistindo é porque eles realmente são potências, certo? São potências e que a gente tem que aproveitar. A gente não pode deixar essa juventude passar sem que eles continuem esses projetos, certo? Obrigada mais uma vez, professora Helena. Amo, hein? Coraçãozinho, hein? João, obrigado por tudo. Desculpa aí os aperreios. Gente maravilhosa, educadores, boa noite para vocês. Desculpe também os aperreios que a gente passa, mas assim é a vida, né? E gratidão, gratidão, gratidão a todos. Obrigado, cheiro. Só dá boa noite, né, João? Boa Por noite, favor, Ailma, gente. espera aí, Ailma, deixa Bonito eu fixar demais, você aqui né? para todo mundo lhe ver. Todo Tá me mundo lhe vendo? conhecer, Ailma, aqui. Agora sim, Valha-me pode falar. Cristo. A pessoa rodou aí nessa caravana. Parece que eu tô toda torta aqui. Deixa eu ver se eu ajeito. Ei! Olha só, não é bonito ver São Rafael aí, todo mundo. Vandré, tanta gente aí que a gente encontrou aí nessa caravana, né, Helena? Que a gente rodou aí nesse estado. E como é importante a gente ver como dialoga, né? A realidade dessas turmas, desses municípios, com o projeto de lei que está aí tramitando, né? São comunidades indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais. Isso é assim. Então a lei não podia ser diferente, né? A lei realmente ela traz o que é a identidade do turismo de base comunitária do Rio Grande do Norte. Então, isso é muito importante, né? E que cada um aí, que Sandra, que Renata, né, que possa, cada um dos educadores e educadoras que estão nas turmas, né, possam estar dialogando, né, essa realidade, fazendo com que cada um se reconheça, né? Então, quem não está vindo para a aula, resgatem eles, né? E elas, porque a realidade de vocês que está no dia a dia aí desse curso e que a gente precisa ocupar esse espaço na comunidade, a gente precisa dar visibilidade a essa comunidade, né? E é isso que o turismo de base comunitária traz para a gente essa reflexão. A gente existe, a gente quer ser conhecido e reconhecido. Então, venham aqui, né, e bebam da nossa água e comam dos nossos produtos, né, que com certeza é o que nos diferencia aqui na comunidade. Então, gratidão aí a todos, a todas. E assim, a gente vai estar, assim, no dia da formatura. A gente quer estar lá, festejando esse momento aí, fazendo muitas fotos, registrando essa importância desse curso, que é
A gente está saindo aí na linha de frente, né? A gente tem 7 turmas, mas já tem um monte de gente pedindo, do jeito que está pedindo a Divanei, está pedindo para mim, está pedindo para a Helena. Então, é essa grandeza dessa experiência, né, que cada um aqui está tendo, que a gente quer espalhar no estado, né? E poder espalhar no Brasil, né? Porque a gente já está sendo reconhecido, nós somos, nas visitas nós já fomos reconhecidos como o estado mais articulado, né? Então, que a gente possa estar aí se juntando e fazendo bonito no nosso encerramento, né? Que eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que o lugar vai ser bonito também, vocês vão ver, né? Então, obrigada aí, Socorro do Vale, nossa madrinha, né, Joãozinho? Joãozinho, Lívia, né? Todos e todas que a gente estava na estrada, mas a gente vinha com o coração acelerado para chegar e ainda degustar um pouco desse momento de hoje. Então, beijo a todos e a gente chega aí em breve, viu? Cuidado aí, Diogo Lopes, São Rafael, a gente chega. Renatinha, tem notícia boa, viu? Amanhã a gente vai no INCRA solicitar que o INCRA faça a visita local lá à Casa da Baronesa. Então, ó, força aí, ó, vamos confiar que a gente vai estar lá amanhã. Beijo. Obrigado, Ailma. Mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Aproveita que a deputada Ivanei está aqui, vamos perguntar várias coisas, né? A aula dela foi muito boa, muito obrigada, deputada, por ter colaborado conosco. João, eu queria falar só mais uma coisa. Todo o tempo do mundo. Que eu falei do mel, né, lá do Reduto, e tem 2 leis que não, a gente não colocou aí no slide, mas uma é que é a Semana Estadual da Abelha e também a Política Estadual de Meliponicultura e Apicultura, porque ela é resultado também de um debate, então, o debate na segurança alimentar e na gastronomia, ele é bem importante, porque a gente, pela primeira vez na Festa do Boi, a gente vai ter o pavilhão do mel. A gente não vai ter duas banquinhas representando o mel. Não, a gente vai ter o pavilhão do mel. E o que isso significa dizer? Que a gente quer promover essa rota do mel como parte do turismo de base comunitária. Então, a lei que cria a política estadual prevê isso, estimular a rota do mel, e prevê também que a gente tenha uma semana de debates. E essa semana vai acontecer dentro da Festa do Boi. Nós já conseguimos uma parceria com a UFESA, então vai ter um seminário dentro da Festa do Boi, vai ter um pavilhão que essas comunidades poderão expor, vender, comercializar, entende? Então é isso, é um passo a mais, é o primeiro ano do pavilhão, segundo ano da lei, o primeiro ano do pavilhão. A gente também aportou recursos de emenda para isso, estamos muito felizes, né, nessa parceria. O deputado mineiro conseguiu entregar kits de apicultura durante o ano, com outra emenda. Então, vai ter muito mais, apesar da seca que a gente está vivendo, mas com a chegada dos materiais, dos equipamentos, a produção aumentou. E a gente está aqui, né, porque eles já estão dando conta para a gente, estamos produzindo, né? As abelhas estão produzindo. E a gente vai chegar na Festa do Boi com uma diversidade de coisas feitas com mel, beneficiadas, enfim, que vai atrair pessoas a irem a comunidades diversas. Então, TBC promete, TBC vai ser maior do que a gente está pensando. Então, também queria compartilhar com vocês, porque já está aprovado o pavilhão, viu? Aguardem cartas. Muito bom. A Festa do Boi das Arrasou, mês que vem amiga. já. O Itá levantou a mão, pode, Luiz Ribeiro, por favor. Boa noite, deputada. E aí, tudo bom? E a todos, né? Tem tempo, tem, Joãozinho? Estou te ouvindo, Itá, Pode pode falar, falar. Itá. Não, quero saber se o tempo é meio curtinho. Não, primeiro, assim, lembrar quem não assinou, né, a lista de presença, né, para assinar, se alguém tiver dificuldade, coloca aí no chat, né, para, então, fazer o registro. Segunda coisa,
é muito importante, assim, essa lei, gente, é de suma importância, porque o que não está na lei, então não chega. Agora, a gente precisa também entender que a lei é um degrau. Tem vários outros a escalar, subir, né? E uma preocupação minha, ela vem em relação às formas dos incentivos, do fomento. O turismo de base comunitária é de suma importância para as comunidades. Mas se não tiver apoio dos governos, vai ficando difícil o pequeno ter acesso e implantar esse turismo, certo? Por quê? Vamos exemplificar. Aqui eu inicio um restaurante, por exemplo. Um restaurante popular, mas não do programa do governo Fátima, né? Mas um restaurante e tal, aqui, e vai fortalecer a economia local. Quem vai trabalhar são pessoas da comunidade, é a renda familiar, isso e aquilo. Então, minha família está envolvida. Tá? Mas, com muita dificuldade, eu vou montando esse empreendimento. Exemplo. Pertinho de mim, então, se monta uma estrutura grande, né? E aí, a tendência das pessoas é quererem ir para o restaurante mais sofisticado, mais isso e aquilo, mesmo que seja só uma vez no ano, né? Porém, a concorrência é muito, muito difícil a gente ter, né? Ou competir. Então, significa que, aos poucos, o grande vai tomando espaço e os pequenos não conseguem desenvolver esse turismo tão sonhado, né? Sonhado e importante. Por isso que é importante, deputada, que se trabalhe essa parte do fomento, dos investimentos, dos apoios financeiros aos empreendimentos do turismo de base comunitária, né? Porque senão a lei não dá o segundo passo na subida dessa escada. Assim é o meu entendimento. Nós também temos, né, com o apoio da bancada aí de Mineiro, de Diva, de Isolda, o incentivo à economia, à economia solidária, né, e aos pequenos, como a compra do pescado, a compra da agricultura familiar, tudo está na lei. Mas, especificamente do pescado, a gente tem extrema dificuldade, porque a burocracia da lei, a dificuldade de passar o pescado, né? Passar o pescado para frente, é a Covisa, é isso, é aquilo, que é um entrave, tá? E a gente não consegue colocar na merenda escolar, não consegue colocar em diversos pontos que alavancaria o pescador artesanal, né? E assim, por coincidência, só hoje, passando ali para comprar um peixe, aí eu conversando assim sobre a qualidade, digo, essa sardinha foi até uma sardinha. Essa sardinha, ela foi de isca, né? Ela foi pega, foi gelada lá no mar, tal, eles esperavam pegar um peixe maior com aquela sardinha e tal. Então, ela não tem a qualidade. Aí o rancheiro, a gente chama assim de rancheiro. Mas essa aqui tá boa. Olha que ela não está avermelhada, mas eu sabendo que também que estava boa, né? Então, mostrando as características. Eu digo, pois é. Aí entrei no assunto. Porém, o grande supermercado bota num pacote com um selo de qualidade a sardinha e outros pescados todo avermelhado, porque passa vários dias até que se tire a víscera, até que faça o processo. A gente pega aqui bem rapidinho, da praia, vem o peixe praticamente pulando, né, com todos os exageros, mas o peixe bem novinho, já faz o beneficiamento, não tem nenhuma aparência ruim,
aí não pode entrar no mercado, não pode entrar na merenda escolar, não entra num supermercado, isso daquilo, né? Então, são essas desigualdades que vai fazendo com que a gente não tenha condição de competir, e não é por qualidade, é por dificuldades burocráticas, né, da lei disso daquilo. Por isso que é importante a lei estar vinculada a isso. Pois bem, e falando na parte do turismo comunitário e tudo mais, né, aí eu já aproveito, quem sabe, convido a turma inteira aí de todo canto, que dia de 19 a 21 nós estaremos com a nossa 27ª regata aqui, né, fazendo zoado. Isso aí. Muito obrigado e beleza, deputada, estar com a gente nessa noite. Terminei, João. Eu agradeço muito as suas contribuições e tá sempre um prazer escutar suas palavras. Não. Mais alguém deseja fazer alguma colocação? Assim, Então fica. Pode falar, não é bem Marcelo. uma colocação que eu queria fazer. É só, vamos dizer assim, eu só queria dar uma boa noite mesmo. Porque assim, faz um bom tempo, eu não sei se a senhorita Divaneide se lembra, mas eu lembro que eu tinha visto ela pessoalmente uma vez. Eu esqueci agora se foi, se foi 2 anos atrás ou não. Mas foi num evento que teve, foi onde eu fiz uns bonecos lá para os deputados. E queria só agradecer pela presença da senhorita Divaneide aqui, agradecer pela aula, por toda essa informação que tivemos. E é isso. E dizer que, assim, se me permitirem, em nome de cada um participante que tiver aqui, é claro, se aceitarem, eu quero dizer que agradecemos de coração por essa oportunidade que estamos tendo, tanto pelo curso, tanto pelo aprendizado, como por tudo. E também dizer que, assim, em nome de todos nós, não vamos garantir, mas vamos fazer o possível para tornar o futuro do turismo de base comunitária um sonho impossível para nós, certo? Vamos fazer o que a gente puder, as ideias que cada um de nós temos, vamos colocar, pelo menos colocar no papel, juntar tudo, porque eu sei que um só de nós não faz quase nada. Porém, se a gente se juntar, pegar a ideia de cada um, formar opinião, criar um conjuntozinho, assim, um plano tudo certinho, tem como fazer o futuro dar certo, certo? E é só isso mesmo que eu queria dizer. Eu vou dar uma parada, senão vou acabar me perdendo aqui, só basicamente ia perder a linha aqui, desculpa aí. É isso. Uma boa noite aqui a senhorita Divanei de novo. É um prazer revê-la, vamos dizer assim. E agradeço aqui ao pessoal que me escutou. Valeu. Escute. Marcelo, parabéns, Marcelo. Muito bom. Marcelo, como sempre, um senhor cavalheiro, um artista, que eu acho que é interessante. Gente, viram como foi esperançosa essa aula? Diva, eu queria parabenizar pela didática, você foi realmente bem professora, né? Aí, hoje achei interessante, porque trouxe informações de forma esclarecedoras, né? Então, assim, tinha pessoas perguntando, né? Achei legal, tem gente também aqui do Articula TBC, que além das turmas, essa turma do Articula TBC que vem desde 2023, que a gente vem se articulando, acreditando, sonhando, confiando, e eu acho que hoje a gente, com suas informações e notícias, né, aqui as novidades da provável amanhã ou terça, é que eu acho que eu posso dizer que hoje a gente pode colocar que é a noite da esperança. Porém, a gente não pode se acomodar e dizer que agora vai chegar tudo e agora vai se resolver. Temos que escutar o que Itá falou. Ter a lei é somente a porta que se abre. A porta se abre, mas se a gente não der o passo para entrar, e para entrar nesse ambiente de busca de realizações e de unir as
as forças, né, como a gente diz, que a gente precisa trabalhar, principalmente em base comunitária, precisa trabalhar de uma forma muito coletiva, muito junta, né? É isso que caracteriza. Então, minha gente, vejam aqui que hoje é um dia da gente ficar com alegria, esperança e se animar, né? Eu acho que a gente tem muita possibilidade, tem várias ideias de projetos, de roteiros, que eu acho que vai, assim, sair da caixinha, né? Que vai ter coisas novas, pelo que eu estou observando aqui do pessoal. Mas preste atenção, minha gente. Aqui, a deputada traz as informações. Essas informações, elas não vão surtir o efeito que a gente quer se a gente se acomodar. Então, nossa articulação, por exemplo, a gente está com esse calendário de aulas e a gente está colocando tanto para os cursos como no Articula TBC, que a gente já fez momentos desse, antes do curso, a gente tinha um momento desse com o Articula TBC, e agora a gente está voltando, porque a gente sabe que existem trâmites legais, a Inici tem a história até a época das férias, os professores não podem ficar o tempo todo. Então, assim, é só para a gente, eu estou só puxando para que a gente não fique só alegre e amanhã vai ter coisa, mas mais do que nunca, preparar as propostas, analisando, preparar os projetos, ver como colocar em prática. Vamos agora buscar as possibilidades de participar também desse processo de desenvolvimento local, que a gente sabe que repercute no pessoal e tudo, e que isso é uma roda grande, né, que a gente pode estar se movimentando. Pronto, minha gente, é isso. Eu gostaria só de parabenizar tanto o Diva como também colocar aí a bola para todo mundo que está participando. Obrigado, professora Socorro. Acredito que não há mais nenhuma contribuição, então vamos caminhar para a nossa finalização. Deixo como atividade. Pode falar, não? João, vou deixar você encerrar, mas só para agradecer mesmo, viu? Agradecer essa oportunidade, dizer aí tá, que ele está certíssimo, por isso as perguntas, né, que a gente precisa se fazer, do que a gente precisa, pensar fomento. Agradecer a Sandra, né, por ser essa guerreira, dar continuidade a esse processo, vou organizar essas agendas aí, e dizer para Socorro que essa noite é de esperança mesmo, principalmente por ter encontrado aqui Marcelo. Marcelo, a boneca que você me deu está lá no meu gabinete. E ontem uma pessoa que foi lá reconheceu e lembrou. Então, assim, que bom. Ter as bonecas, esse teu trabalho é um trabalho que pode, né, ser reconhecido e apresentado e ser um dos instrumentos, né, de chamar pessoas para a comunidade. Você é um talento. Me sinto honrado em ouvir isso. Obrigado. Parabéns, Marcelo. Pois parabéns, de verdade. Então, pessoal, eu acho que fica como atividade de casa a gente dar uma refletida, pegar o projeto de lei que vai estar na agenda do dia, para a gente dar uma lida nas propostas, nas elaborações. Destacar, o Paulo está aqui. Paulo foi aquele rapaz que leu o manifesto do Articula TBC na audiência pública. Então, para a gente também ler, vou socializar com os educadores, peço que eles repassem. E antes da gente finalizar, eu gostaria de convidar todo mundo a abrir suas câmeras para a gente tirar uma foto bem bonita de todo mundo aqui na aula de hoje para a finalidade de registro. Joãozinho, enquanto o professora. pessoal vai se ajeitando, abrindo as câmeras, botando os perfumes aí para as nossas fotos, certo? Então, eu vou dizendo aqui que essas perguntas, Divanete, que você deixou, elas vão ser caminho para
a concretização, porque esse curso ele vai estimular propostas concretas, entendeu? Então, a gente vai estar com isso bem, vamos dizer assim, guardado com muito carinho, e vai aparecer. E um dos propósitos é isso, é pensar sobre as leis municipais. Então, o pessoal também, nas turmas, vai começar a pensar. Então, essa conversa com você, ela é direcionada também nesse sentido, tá bom? Pois vamos lá, minha gente, aí para as fotos. Ei, Joãozinho, o pessoal São Rafael está levantando a mão. Olá, boa noite. Antes de finalizar, eu sou Naíla, faço parte da turma de São Rafael, e gostaria de saber se tem alguma notícia assim, sobre as nossas bolsas, né, que até então nós não recebemos, né, e também ainda não tivemos nenhuma resposta quanto a algum prazo ou alguma coisa que pudéssemos, né, o pessoal da outra turma aí, que pudéssemos, né, nos tranquilizar sobre a situação. Eu queria saber se alguém poderia nos dar alguma resposta hoje. E um abraço e obrigada por tudo aí. Essa é a pergunta que vale $1 milhão em barras de ouro, que vale mais que dinheiro, como diria o Silvio Santos. Mas, justificando a todos, a gente está em contato com a Fundação, a FAPEX, a respeito dessa programação do pagamento dos auxílios dos alunos e educadores. Em um primeiro momento, alguns alunos, né, futuros condutores, eles já receberam, alguns, não foram todos, e quem já recebeu, então, já está na linha de pagamento, então vai capaz de estar recebendo já a segunda ou a terceira bolsa. Os demais, nós estamos em contato com eles. Hoje, durante o dia, a professora Ronalda tinha uma reunião com o coordenador geral do projeto para dialogar sobre isso e nos trazer uma devolutiva. Até o momento que eu entrei na aula, eu não tive nenhuma resposta, mas vou escrever para a professora Ronalda, a coordenadora pedagógica do curso, e o quanto antes tivermos uma resposta, colocaremos aqui com o grupo dos educadores para que eles republiquem a vocês. Compreendemos certamente a necessidade da bolsa, né? A necessidade, a gente se programa, a gente pensa, a gente se articula, mas como é um processo que, nesse momento, foge das nossas competências, a gente está cobrando com eles nesse sentido de o quanto antes eles tiverem a devolutiva, a gente possa repassar para vocês, para todo mundo na próxima aula já estar com seu dinheirinho na conta e a gente poder aproveitar bem muito. Para quando a gente for com vocês já levarem a gente, eita, aqui, ó, esse valorzinho, tá bom? Assim que tivermos uma previsão, passo para vocês, tá bom, pessoal? E só para dizer assim, que a gente também teve essa preocupação, né? Inclusive, ontem, Renata participou e está presenciando a angústia e o aperreio que está sendo para a gente tentar resolver. Então, registrando também que essa também está sendo uma preocupação geral, prioridade aqui para todo mundo. Agora vamos lá para a nossa foto. Cadê? Não, tem que mostrar para o pessoal, Diva. Os alunos presenciais têm que mostrar conosco. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. E cadê? Estamos com a câmera ligada? Eita, Luciano! Vou tirar a foto, viu? Até breve. 1, 2, 3 e... Feito! Mando no grupo e socializo com vocês, pessoal. Muito obrigado. Abraço, Beijo. gente. Obrigada, Diva querida. Tchau, tchau. Boa noite. Oferecida, viu? Todo mundo assiste.